Meu amigo, 27,5% de aumento no diesel, 34,8% de aumento na gasolina, somente no ano de 2021. Detalhe, estamos no dia 19 de fevereiro. Sobre o absurdo preço dos combustíveis é que falo no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. E eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, se inscreva agora aqui no canal. Por quê? Porque você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, todo dia. Diariamente eu estou aqui no YouTube trazendo os vídeos com aqueles assuntos que eu sei que você curte. Quais são eles? Vamos lá, eu listo. Política, democracia, cultura, história, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia, meu filho. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal porque você ganha, sim, você ganha vídeo novo todo dia e eu também ganho. Claro que eu ganho sua nobre companhia. É um prazer ter sua companhia aqui diariamente. Então você aproveita e já ativa as notificações, sininho na fita aí, porque como tem vídeo novo todo dia, o YouTube já te avisa, certo? O YouTube lhe avisa, você assiste, eu recebo o seu comentário, é um prazer ler seus comentários, e a gente vai nesse debate, nessa reflexão coletiva. E temos muita coisa para refletir nos tempos de hoje, não é verdade? Veja você, na live de ontem, o presidente Jair Bolsonaro prometeu reduzir todos os impostos federais. Reduzir não, zerar todos os impostos federais que incidem sobre gasolina, gás de cozinha e diesel, para tentar amenizar os absurdos aumentos consecutivos que tivemos ao longo no ano de 2021. E veja você, sequer terminamos o segundo mês do ano e as altas são simplesmente absurdas. É inacreditável. O gás, a gente sabe, né? Tem lugar aí cobrando 100 pila, 90 reais, tal, no botijão de gás. O aumento acumulado somente em 2021 para o diesel é de 27,5%, como eu falei no início do vídeo. Gasolina, 34,8%. Então, o Jair Bolsonaro, muito pressionado pela insatisfação social que todos vivemos, porque todos dependemos do combustível, mesmo quem não tem carro, porque a gente sabe, o transporte no Brasil basicamente se dá por combustíveis fósseis. Mas também a categoria dos caminhoneiros, cujo o dia a dia, o preço do diesel interfere diretamente na produtividade, no lucro do cara, nos trajetos que eles têm que pegar de norte a sul desse país. O Jair Bolsonaro propôs que ao longo dos próximos 2 meses, os impostos federais que o PIS, o COFINS e a CID, que totaliza isso aí, cerca de 15% do total do imposto, do que incide diretamente sobre o imposto, isso aí a gente vai ser zerado pelos próximos dias. Veja você que o percentual não é tão expressivo assim. Mas a gente tem que voltar, a gente tem que dar alguns passos atrás para compreender o que realmente significa o combustível e o carro e o veículo e o transporte na nossa vida, refletir o papel dos estados, refletir a dinâmica de independência do preço da Petrobras perante as necessidades do povo brasileiro e refletir alternativas. O vídeo de hoje ele é complexo, mas quem falou que viver nesse país não é complexo? As coisas mais complexas que tem é tentar compreender e apontar caminhos para esse país. E Jair Bolsonaro achou que era só fazer a arminha com a mão. E os caminhoneiros acharam que era só truculência parar o país, derrubar um ponto percentual do PIB em 2018 no governo Temer, que isso resolvia o Brasil. Não, a situação é difícil. Quem falou que é fácil? Quem falou que governar esse país seria fácil? Jair Bolsonaro topou a bronca, ele quis, se vire, agora a responsabilidade está nas costas dele. Pare de terceirizar responsabilidades, presidente. É você que tem que dar conta do problema. Pare de culpar os outros. Pare. Vamos lá. Temos que rever o que o carro significa para nós, no século XXI. Aquele ícone de uma pessoa bem-sucedida possuir um carro está vinculado a uma ideia, a um ideário do século XX, que não dá conta mais dos desafios do século XXI. Se a gente compreender o fato de alguém ser bem-sucedido ou não, pelo porte, primeiro pela aquisição, depois pelo modelo, depois pela potência do motor, que mais potência e maior consumo de combustível, a gente vincular isso no ideário, no imaginário do coletivo, de uma pessoa bem-sucedida, nós teremos sérios problemas, já estamos tendo sérios problemas ambientais por conta dessa visão tacanha, limitada e completamente mofada do que é uma pessoa ser bem-sucedida.
A gente precisa mudar isso no imaginário coletivo do povo, não é brasileiro não, mundial. O alemão é apaixonado por carro, o americano é apaixonado por carro, o argentino, o italiano. Isso não é um problema exclusivamente brasileiro, não. Com a ascensão de vários milhões, talvez bilhões, bilhão de pessoas ascendendo a faixa de consumo na Ásia, China, Índia, Paquistão em particular, as pessoas vão querer compartilhar daquilo que é ser bem-sucedido no imaginário mundial. É ter um carro. Veja para onde não vai o consumo de combustíveis fósseis e os gargalos ambientais que temos em relação a isso. Esse é o primeiro ponto. Precisamos virar essa página. Ter carro, queimar combustível é coisa mofada, é coisa brega, é coisa do tiozão broxa, do cabelo acaju, do cabelo pintado. Vamos compreender e vamos definir isso. A potência do carro é inversamente proporcional à potência sexual da pessoa. A gente tem que colocar isso na cabeça das pessoas. Quanto maior o carro, pior a performance sexual. Se a gente conseguir colar essa metáfora na cabeça, no imaginário coletivo das pessoas, melhora muito. Esse é o primeiro ponto em relação à mudança de paradigmas da nossa relação, do que compreendemos como status social perante esse objeto estrambolho chamado veículo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto diz respeito em relação ao que o papel de cada ente federativo tem em relação aos combustíveis. Beleza, é significativo sim o governo federal zerar esses impostos aí, PIS, COFINS e CID, mas uma pergunta não foi respondida. Nós temos um déficit já acumulado de anos. Em 2020, por conta da pandemia, a gente beirou 100% da dívida com o PIB. Veja você, os Estados Unidos já devem muito mais, mas é uma situação muito mais frágil porque a gente produz muito menos. Então a gente tem esse problema econômico, esse gargalo econômico real para resolver. Está sendo debatido um novo auxílio emergencial necessário para a urgência do momento, para nosso povo não morrer de Covid na rua. E a gente tem essa redução de impostos. Não combina você gastar mais dinheiro reduzindo imposto. De onde vai surgir a compensação? O Paulo Guedes, para criar um novo auxílio emergencial, já está exigindo compensações do Congresso. Ele não propõe nada. Ele propõe coisas que não são possíveis, politicamente falando, do Congresso aprovar. E sempre tem um aspecto político, que quem nega isso é ditador. Vamos ter clareza. A política é negociação e encontrar o meio termo. Paulo Guedes não dá conta de fazer isso. Ele só consegue implantar a lógica econômica dele numa ditadura tal qual Pinochet, cujo ele serviu, cujo regime ele serviu e cuja figura ele deve admirar. Jair Bolsonaro já verbalizou que admira. Só naquele contexto daria para provar as questões econômicas, sem pressão social na rua e sem um parlamento altivo. Porque ali o parlamento era submisso, era um regime ditatorial, uma excrescência, lixo autoritário. Era disso que a gente fala. É disso que a gente está falando. Vamos compreender que, para tirar esse imposto, tem que compensar de alguma forma. Vai compensar onde, vai tirar de quem? Eu tenho uma sugestão, Paulo Guedes, de investidores no mercado financeiro, o topo da pirâmide social, fortunas acima de 100 milhões de reais, por exemplo. Pega esse percentual e tributa lá em cima da ponta da pirâmide. Vai pegar pouca gente, é gente que tem muito, porque a lógica distributiva é quem pode mais paga mais. No Brasil isso não acontece, o imposto é regressivo. Quem pode menos paga mais, proporcionalmente falando, evidentemente. Então tudo isso tem que ser pensado. O Paulo Guedes não tem respostas para isso, para o que o presidente Jair Bolsonaro assume em público em sua live semanal. Outro ponto. O percentual mais expressivo de carga tributária dos combustíveis não diz respeito a PIS, COFINS e CID. Diz respeito ao ICMS. Eu peguei aqui dados do ICMS só para lhe dar uma ideia. O ICMS é um imposto estadual, só para deixar claro para você, meu velho. Então, ou seja, cada estado tem a sua tabela, cada estado tem a sua dinâmica de cobrança. Dados do CONFAS colocam que em 2020, os combustíveis, as vendas de combustível, rendeu 2020, um ano de pandemia, que tivemos uma redução tremenda da circulação de pessoas, ou seja, baixou o nível de consumo de combustíveis. Tivemos uma arrecadação de 4 bilhões de reais para os estados por conta de venda de combustíveis. Em 19 foi 4,2 bilhões. Você vê que nem no ano de pandemia essa redução é tão expressiva assim. Veja você, vou repetir. Perdão, falei bobagem. Pause. Eu misturei os dados aqui. Volta. Aos estados rendeu 80,3 bilhões de ICMS. A todos os estados brasileiros.
80,3 bilhões de ICMS. Isso equivale a 13% do total arrecadado pelos estados, pelos 26 estados, mais o Distrito Federal, as 27 unidades federativas. 80,3 bilhões. Em Goiás, o meu estado em particular, só para dar um recorte aqui da minha realidade, onde eu vivo, em Goiânia. Em 2020 foram 4 bilhões de reais. Em 2019, sem pandemia, é 4,2 bilhões de reais. Ou seja, 200 milhões somente de diferença de Goiás no ano normal, entre aspas, que normal, sei lá o que é, 2019, e o ano de pandemia, 2020. Só reduziu de 4,2 para 4 bilhões. Veja o quão expressivo é a arrecadação de tributos, de ICMS, para os cofres dos estados, no total. 13% do total que os estados arrecadam. Vamos pegar um caso estado a estado, eu separei a tabela aqui para a gente ler. O maior ICMS de combustível, porque essa é outra coisa, a gente pode sim pensar, eu acho que é inteligente pensar, numa unificação do preço do ICMS no Brasil todo, para racionalizar melhor na reforma tributária brasileira. Só que essa briga é pesada, velho. O maior ICMS cobrado de combustível do Brasil é no estado do Rio de Janeiro. 34% do preço de bomba que você paga no estado do Rio de Janeiro, o povo fluminense paga, 34% é imposto. O menor ICMS do Brasil não está muito longe disso, não. Ele é cobrado nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Nesses 7 estados, que é o menor ICMS de combustível do Brasil, é 25%. Ou seja, 1/4 do que o povo do Acre, do Amazonas, do Amapá, do Mato Grosso, de Roraima, Santa Catarina e São Paulo, 1/4 do preço é de imposto estadual. Veja você que é uma parcela significativa, não desprezível do total que pagamos. Aqui em Goiás é 30%, ou seja, está na parte alta da tabela. E lembrar que o Ronaldo Caiado era um crítico contumaz, né, do preço do combustível e hoje precisa dos 30% de ICMS para fechar as contas aqui do estado de Goiás. Por isso que é bom ser oposição, né, Caiado? Por isso que é bom ser oposição, né, Bolsonaro? Agora, o problema, a resolução do problema está na mão de vocês, governadores e presidente da República. Jair Bolsonaro falou um monte na live dele ontem, para variar, né? Para variar. Veja você. A Petrobras anunciou, o que motivou foi mais um reajuste seguido, né? A gasolina vai subir 10,2%, o diesel 15,1%, aqueles índices acumulados eu já falei anteriormente, e falou que a partir do dia 1º de março, ao longo dos próximos 2 meses, vão ser zerados os tributos federais. No gás de cozinha vai ser zerado ad eterno, os tributos federais, para tentar baixar isso no preço final, lá na ponta final, para o consumidor. Primeira coisa que a gente tem que observar é, vai de fato cair? Porque eu já vi o governo, principalmente nos anos Dilma, todo esse empresariado aí que apoia o bolsonarismo, mamou que foi uma beleza nas benesses colocadas pelo governo Dilma. A gente não pode esquecer disso. Não podemos nos esquecer disso. Teve isenção, teve incentivo, tal, não contrataram mais, não baixaram o preço e deu no que deu. E largaram a presidenta na chapada, fizeram o impeachment, colocaram o Temer. A gente não pode esquecer das coisas, não. Eu faço questão de lembrar, cada um fez no verão passado, para colocar aqui para vocês. O que acontece? A gente tem uma circunstância, uma situação em que o preço do combustível vai precisar ser fiscalizado. Por quê? Para aumentarem a margem de lucro nesse trajeto, aproveitando que o governo federal diminuiu e a gente continue pagando só um tantinzinho assim, de nada, menor na bomba, é picaretagem. E tem histórico de picaretagem em relação disso, aumentando a margem de lucro nas nossas costas, que somos consumidores. Esse é um problema. Precisa ser fiscalizado. Precisa pensar numa compensação aos estados. Você acha que o Rio de Janeiro, quebrado como tal, o governador quer colocar 34% no ICMS? Ronaldo Caiado, que bateu ao longo da vida toda no preço do combustível aqui nos anos que foi oposição ao governo Marconi Perillo, aos governos tucanos aqui no estado de Goiás, ele quer manter 30%? Não, coloca porque precisa. Qual vai ser a compensação dos estados? Vai ter que conversar, chamar os 27 governadores, secretários de Fazenda, ministro da Economia, presidente da República, sentar e chegar com um acordo. É possível isso? Com o nível de articulação política que o Planalto apresenta, não. Não. Precisa de política, precisa de cérebro, precisa de conversa, precisa de diálogo. Não temos conversa, diálogo nem cérebro no Palácio do Planalto e no Ministério da Economia. Os governadores ou compram essa briga de forma unida e compreendam que essas disputas paroquiais entre eles têm que ficar hoje em segundo plano para resolver o problema, ou terão um problema de caixa. Se bem que não passa no Congresso, não. Isso aí é bobagem. Ou chega uma proposta que compensa os estados, ou não passa no Congresso Nacional. O Jair Bolsonaro, aí vai lá ele de novo, falar que o Congresso não deixa ele governar. Fazer política é bom, não faz. A xingar todo mundo só sabe xingar, só sabe fazer grosseria. Sentar e conversar com um adulto não sabe. Vá lá.
Questão da Petrobras, eu sempre falo, desde a greve dos caminhoneiros, que a gente não pode deixar única e exclusivamente o mercado falar o que é o preço da gasolina. Veja você, nós somos um país produtor de petróleo, temos capacidade de refino, temos capacidade de produção. Eu até compreendo, eu não sou alguém que acha que tem que ignorar o mercado e fechar. Tenho vários amigos que respeito, muita opinião em relação a isso, mas que acham que o petróleo é uma demanda interna e se resolve internamente. Eu acho que não. Acho que é bom conversar com o exterior, é bom equalizar, mas na temperança, no caminho do meio, encontrando o caminho que seja... Não ignore o componente político, que hoje está ignorando. O presidente Jair Bolsonaro está achincalhando o Castelo Branco, o presidente da Petrobras agora, o humilha, vamos ver até quando ele vai aguentar, e nem pode ser exatamente submissa exclusivamente à demanda, às necessidades do governo de plantão. Também a gente não pode quebrar a Petrobras, tem que ser o preço justo. A gente pode até pensar, a Petrobras, sem ações na Bolsa, ela não poderia quebrar, mas ela também não precisaria dar lucro. O 0 a 0 seria um caminho virtuoso para a Petrobras. Por quê? Porque ela não tendo que dar lucro para os seus acionistas, ela é 100% estatal, em tese, não quer dizer que eu concordo, estou colocando isso para vocês refletirem a complexidade do fato, ela não precisaria dar retorno ao mercado. Dando conta de si, está tudo resolvido. Não é tão simples. Não é tão simples. Por quê? Porque existem mecanismos que diminuem a produtividade, e a gente pode acompanhar ao longo da história, em relação quando não se responde ao mercado. Encontrar esse meio termo justo não é fácil. Há de se conhecer. Quando assim se é incompetente, como Jair Bolsonaro e Paulo Guedes é impossível. É impossível achar um ponto de satisfação ao mercado e um ponto de satisfação à questão política, a demanda interna, é algo muito sério. E aí tem as características do Brasil, que a gente errou muito no nosso desenvolvimento ao longo do século XX. Priorizamos quase que exclusivamente o transporte rodoviário, ou seja, somos dependentes do diesel para fazer comida chegar nas nossas mesas, para fazer oxigênio chegar nos hospitais. Nosso transporte é basicamente por meio das rodovias, e nossa dependência em relação ao combustível fóssil fica numa escala muito maior que outros países do nosso porte, dimensão continental como a nossa. A ferrovia era um caminho para você dar alternativas. As hidrovias, veja os leitos que o Brasil tem, poderia ser alternativas de transporte das mercadorias, mas não. Priorizamos muito a questão do transporte rodoviário para atender as nossas necessidades enquanto sociedade. A questão do transporte urbano, muito dependente do carro individual. No coletivo, você racionalizaria isso melhor, com trens, com metrôs, com ônibus, de forma pensada, com bicicletas, de forma melhor pensada, mas não. Botamos o carro para todo mundo, financiamos o carro em 90 meses, aí precisa fazer a crítica ao governo Lula, ao governo do Partido dos Trabalhadores, ao governo Dilma, que priorizou esse tipo de modal de desenvolvimento e não priorizou as alternativas. Tem que se reconhecer, e tem que se fazer a crítica justa ao que é criticável. Botou o carro na rua, entupiu as ruas e não pensou em modais alternativos de transporte para o país. E agora vivemos esse gargalo. Agora vivemos uma questão ambiental que cada vez mais nos fecha o cerco. A gente vive uma escalada inacreditável do preço do combustível, que encarece toda a cadeia produtiva do Brasil. O Brasil fica menos competitivo com o preço do combustível lá em cima. A carestia corrói nosso salário, nossa renda. Temos o povo desempregado pagando uma fortuna no gás, pagando uma fortuna no combustível e todos os produtos, porque encarece toda a cadeia. Os supermercados estão absurdos. E a gente está sem saber o que fazer. Vejam vocês que não é simples a situação. Por quê? Porque são muitas coisas que interferem. E não temos a menor capacidade gerencial em Brasília para dar conta da complexidade disso tudo. Entenderam o gargalo que nos metemos? Entendeu o quão difícil é regular esse preço do combustível? Quantos fatores interferem nisso? O que temos que cobrar? Competência do governo federal para administrar todas essas questões. De Petrobras, de inversão de modais de transporte, de prioridade tributária, do que vai tributar, o que não vai, de onde vai tirar dinheiro para funcionamento do Estado, de onde não vai, como vai compensar os estados. Você vê capacidade de inteligência para resolver isso em Brasília? Sinceramente, eu não. Rapaziada, o vídeo ficou extenso hoje, mas vocês viram. Tinha muito mais coisa a falar, mas estou vendo aqui, cara, já tá longo demais. Peço o like, por favor, cara, deixe seu like, é importante demais que você interaja para fazer esse vídeo chegar mais longe. Lives no final de semana. Deixe seu comentário, eu leio e respondo todo mundo. Vou sintetizar aqui os recados finais. Lives no final de semana. Hoje recebo o vereador por Goiânia, Marlon, do Cidadania, para a gente debater o que está rolando na Câmara em relação à pandemia, uso de máscara e tudo mais. Amanhã, clássica, etílica, Morgan Costa aqui no canal. Eu e Henrique Morgantini trocando aquela ideia de gente fina, elegante e sincera com você. Beleza? Rapaziada, excelente sexta-feira. Vejo você nas lives de hoje e amanhã e é nóis!